No meio de todo esse processo, a mediunidade, que é óbvia, estou te mostrando por A mais B, sempre existiu, está nos livros, está na história. Leia, estou citando um monte de referência. Leia a Bíblia, leia Fédon, leia os Vedas, Livro dos Mortos. Estou te dando referência. Não estou falando da minha cabeça, estou te dando referência. Isso, eu estou no ano zero, tá? Eu estou na época do Cristo aqui, Jesus fazendo milagres, ano 30, mais ou menos, da era cristã. 30, 32 da era cristã. Percebe? Aí, o que acontece? Os imperadores romanos não faziam nada, assim como o povo da Grécia, sem conversar com oráculo. Todo historiador sabe disso. Quem eram os oráculos? Eles eram chamados de pitons. Pitons e as pitonisas. Eram homens e mulheres que eram médios ostensivos, que eram preparados para interpretar o desejo dos deuses. Os gregos e os romanos eram politeístas, eles não acreditavam num Deus único como os judeus. Eles tinham vários deuses, né? O panteão dos deuses romanos, o panteão dos deuses gregos. Por exemplo, o oráculo de Delfos, o mais famoso da antiguidade, né? Conhece-te a ti mesmo, lembra disso? Então, era o que? Uma pitonisa. Então, veja, se você tinha um monte de gente que ia lá conversar com os médiuns, por quê? Porque tinha médium, criatura. Vai conversar com a pessoa que não existe? Você está entendendo? Então, no meio de todo esse processo, gente, a mediunidade, ela nunca foi organizada, porque eu não sei se você está percebendo, ela era fenômeno. Ela, enquanto fenômeno solto, sempre existiu em todas as culturas. A mediunidade ela não é privilégio de cristão, porque antes de Jesus vir à Terra já tinha mediunidade. Mediunidade não é privilégio de homens bons, porque criminosos também são médicos. Nós vamos estudar amanhã e quarta-feira um monte de tipos de mediunidade diferentes. Eu vou mastigar isso com vocês aqui e você vai se surpreender que você, não é que você conhece um monte de médium, você é médium. Vou olhar no teu olho aqui, ó, hashtag, ó, você é médium, creia ou não. Gente, quem eram os curandeiros de antigamente? Quem você acha que eram os curandeiros? Os feiticeiros de antigamente. As pessoas faziam, abre aspas, magia. Os bruxos e bruxas da Idade Média. Médiuns. O nome, você pode dar o que você quiser, mas é tudo igual. Eram pessoas que estudavam a relação nossa com o mundo espiritual. Não é? Que tinham uma relação de contato com o mundo espiritual. Que produziam fenômenos, mas não que eles tinham a capacidade de produzir fenômenos, mas pela interação com o mundo dos espíritos e por entender as leis básicas de energia. Agora você vê, por exemplo, no meio desse caminho, vamos falar da Idade Média, eu vou pular agora um pouco da história, né, para a gente evoluir aqui. Na Idade Média, nós começamos a ter um fenômeno que lá atrás não tinha, porque na Grécia Antiga, na época dos Vedas, né, dos próprios egípcios, os feiticeiros não eram perseguidos. Na Idade Média, a igreja inaugurou um processo de perseguição aos médios, chamado de Inquisição. Na Inquisição, os médios foram caçados. Nós tivemos milhares e milhares de homens e de mulheres mortas, assassinados por autoridades eclesiásticas, que tinham medo daquilo que não conheciam. E por pura ignorância e egoísmo, mataram pessoas. Muitos falavam, abjura, mas ela vai abjurar de quê? Abre mão, ô feiticeiro, ô feiticeira, mas de quê? Entendeu? É porque não tinha do berço ao túmulo na época, senão a gente ia mostrar a camisa para eles, ó, ia falar, abra a cabeça ao povo radical. Mediunidade sempre existiu. Tanto isso é verdade que muitos desses padres, desses bispos, dessas autoridades eclesiásticas da Idade Média, até hoje purgam em reencarnações gravíssimas de resgate pelos crimes cometidos lá atrás. Muitos reencarnam em condições complicadas para viver experiências dolorosas, para expurgar o que viveram lá atrás. Vou lhe dar um exemplo. Sempre gosto de contar essa história. Vocês se lembram, muitos aqui nem eram encarnados, mas na década de 70, vocês se lembram do incêndio que teve no edifício Joelma, em São Paulo? Vira e mexe aparece documentário Joelma e o Andraus, edifícios que pegaram fogo na cidade de São Paulo, que algumas pessoas tiveram que pular. Olha que morte horrorosa, né? Tiveram que pular e acabaram se espatelando no chão. Muitos desencarnaram queimados e outros tiveram que pular. Vocês se lembram disso? Pois então, na época, muitos foram até Chico Xavier
questionar Chico por que que aquilo tinha acontecido. E Emmanuel, de maneira delicada, como sempre o foi, discreta, mas taxativa, deixou claro, alguns daqueles lá eram companheiros que da época da Inquisição, veja, 400, 500 anos atrás, 300 anos atrás, ainda estavam em débito com a lei divina. E por terem feito homens inocentes morrerem queimados, muitos acabaram morrendo queimados. Gente, Jesus é claro, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Às vezes você não é ferido na mesma encarnação, não tem problema, a lei divina traz para a próxima. Então, assim, a mediunidade, gente, ela sempre esteve presente entre nós, independente da intensidade dessa mediunidade, né? Ela sempre esteve presente entre a gente. Então, esse é um processo que a gente não tem como ignorar, né? O tempo todo. É o Pentecostes. Cara, o que foi aquilo? Vamos voltar de novo na época de Jesus. Jesus, os discípulos, entendeu? Os seguidores do Cristo, que tinham os discípulos e os apóstolos. Né? Apóstolo era quem estava mais perto do Cristo. Naquela época do Pentecostes eram 11, né? Vamos pensar assim, porque Judas, infelizmente, havia se enforcado. E você tinha os discípulos, que eram aqueles que seguiam Jesus. Todo mundo falando língua, vendo, ouvindo, aquela loucura toda. Um processo múltiplo de mediunidade. Cara, tá na Bíblia. Como é que você, ô criatura que segue a Bíblia, vai negar isso? Está escrito lá. Jesus tem a transmigração. Jesus está no alto do Monte Tabor. Jesus sobe no alto do Monte Tabor com Pedro, Tiago e João. Ele se transfigura na figura de Moisés e na figura de Elias. E os discípulos perguntam, mestre, né, o que acontece? E aí Jesus vai e fala que Elias já tinha vindo e eles não tinham percebido. Está na Bíblia, está lá. Então eles entendem que Jesus se referia a João Batista. João Batista tinha sido decapitado por causa, né, de pedido de Herodíades, que era um enrosco danado que tinha na época com Herodes. E aí ele acaba mandando decapitar João Batista. João Batista, a reencarnação de Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Entende? Que naquele muito respeitado, tanto que os discípulos questionam. E vem Jesus se transfigurando. Está na Bíblia. E aí, você vai questionar o quê, ô criatura? Vai ler a Bíblia. Acho engraçado o povo que lê a Bíblia. Não tem mediunidade, não. Meu Deus. Tá bom, ok. Entendeu? Aí você vai hoje nas igrejas. O sujeito põe a mão na cabeça do outro. Sai, demônio, sai, demônio. É assim? Aí a pessoa aplica um passe. Aí você vê, tá, mas o que é o demônio, criaturas? Não é um espírito? Eu estou partindo do pressuposto que realmente seja real. Tudo bem, não é um espírito? Então, o que é um espírito? O espírito, você está grudado em alguém, isso é um processo mediúnico, criatura. Como é que você vai me falar que não tem mediunidade? Só que é obsessão. Nós vamos estudar isso aqui na sequência. É uma obsessão. Mas só existe obsessão porque tem o quê? Um processo mediúnico. Vocês estão entendendo? A mediunidade tem em todo lugar, a todo momento. Gente, boa parte dos processos psiquiátricos tem questões mediúnicas ligadas. A gente está aqui no Setembro Amarelo, em que não tenho dúvida alguma quanto a isso, mas não tenho dúvida nenhuma. A maioria dos processos obsessivos, não posso dizer todos, né? Mas a maioria avassaladora tem obsessão. E obsessão é um espírito grudado na tua cabeça dizendo se mata, se mata, se mata. E você, médium, sem saber que é médium, fica lá pensando naquelas ideias malucas. Eu vou pular. Eu vou me enforcar. Eu vou dar fim na minha vida. Eu vou acabar com os meus problemas. Eu vou não sei o quê. E você está sendo joguete de um monte de espírito. Cara, presta atenção. Você vai estudar. Estou adiantando coisas que nós vamos ver lá na frente, né? A Associação Médico Espírita Internacional. Gente, não é qualquer pessoa, não. Médicos, doutores, PhDs em muitas áreas da medicina, estudando seriamente a mediunidade. Hoje nós temos estudos seríssimos sendo feitos na Universidade de São Paulo, na USP, que mostraram que os médios ostensivos têm cristais de hepatita numa quantidade muito maior na glândula pineal, que fica aqui. Só que a glândula pineal foi apresentada para todos nós pelo espírito André Luiz, através da descrição do mentor Alexandre, no livro Missionários da Luz, há o quê? 80 anos atrás? Na época se achava que pineal era responsável só pela produção de hormônios sexuais. Aí hoje se descobre aquilo que o espírito André Luiz falou através da psicografia de Chico há décadas atrás. Daqui a pouco vai fazer 100 anos que o livro foi psicografado. Olha, você está entendendo?
Então não é só a mediunidade que existe, é a vida após a morte, que uma coisa está ligada à outra. A vida está ligada à outra.